De volta com o artigo 18 da Constituição da República e para falarmos do parágrafo 3º, uma das questões mais importantes do estudo da organização do Estado como um todo. Marquem o parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Ele fala a respeito da criação de novos estados. É possível a criação de um novo estado na Federação Brasileira? Sim, basta nós seguirmos o artigo 18, parágrafo 3º. Na verdade, aqui nós temos um resumo do procedimento, tá? A gente vai detalhar aí, eu já esquematizei aqui para vocês e vou explicar, inclusive com exemplos fictícios, obviamente, tá? Como acontece a criação de novos estados na República Federativa do Brasil. Vejam só o texto constitucional. Artigo 18, parágrafo 3º. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito. Atenção, grifem, através de plebiscito. E do Congresso Nacional por lei complementar. Grifem também. E do Congresso Nacional por lei complementar. Então, desde já, a gente já observa o seguinte, ó, eu preciso ter um plebiscito, uma consulta prévia para ouvir a população diretamente interessada na criação daquele novo estado, tá? E além disso, eu preciso ter uma lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional. Ou seja, quem decide se efetivamente o novo estado vai ser criado ou não é o Congresso Nacional, porque nós precisamos ter a aprovação da lei complementar. Então, a aprovação da lei complementar é a última etapa do procedimento. Só que para nós chegarmos até a lei complementar, nós temos que observar principalmente o que? A consulta prévia, a realização do plebiscito, tá? Ó, concurso público, quando cobra o artigo 18, parágrafo 3º, ou ele simplesmente copia e cola, o examinador copia e cola o texto da Constituição na prova de vocês, tá? Ou então ele faz dois tipos de pergunta. Primeiro, ele quer saber quais são as etapas. E aí é importante lembrar numa etapa que está implícita aqui, que é a oitiva das assembleias legislativas envolvidas, tá? E aí daqui a pouquinho eu já passo aqui para vocês. E além disso, concurso público gosta também de perguntar quais são as formas de criação de um novo estado. Aí a doutrina do direito constitucional fala a respeito da fusão ou incorporação entre si, fala a respeito da cisão ou subdivisão e falar a respeito do desmembramento, que varia, né? Que tem aí o desmembramento anexação e o desmembramento formação, tá? Eu já preparei o esquema, como eu disse anteriormente aqui para vocês, tá? Claro que com exemplos fictícios, tá? Mas para que vocês entendam como pode acontecer a criação de um novo estado na República Federativa do Brasil. Primeira coisa, quais são as etapas para a criação de um novo estado? Primeira etapa, o plebiscito. Eu preciso ter uma consulta prévia da população diretamente interessada. Então, quando eu falo a consulta prévia, obviamente eu estou falando da necessidade de convocação de um plebiscito. Quem vai convocar o plebiscito? Congresso Nacional. É competência exclusiva do Congresso Nacional, disposta lá no artigo 49 da Constituição da República, tá? A convocação de plebiscito. Então, o Congresso Nacional, ele convoca o plebiscito para ouvir a população diretamente interessada. Um detalhe muito importante em concursos públicos e no próprio procedimento em si é perceber que o plebiscito, ele tem caráter terminativo. O que significa isso? Significa que se a população diretamente interessada diz não para a criação do novo estado, eu tenho o término do procedimento, eu tenho o arquivamento do procedimento, ou seja, nós não teremos mais, tá, a continuidade do procedimento e, consequentemente, a criação daquele novo estado, tá? Então não se esqueçam, ó, Congresso Nacional convoca um plebiscito. Eu vou ouvir a população diretamente interessada. Essa oitiva, na verdade não é uma oitiva, né? Esse plebiscito, essa consulta prévia tem caráter terminativo. Se a população disser não, nós temos o fim do procedimento e não há que se falar na criação daquele novo estado. Agora imagine o seguinte, a população disse sim.
Se a população concorda, a população diretamente interessada concorda com a criação do novo Estado, nós vamos para a segunda etapa, que está implícita no texto constitucional, mas regulamentada através de uma lei complementar que fala a respeito da criação de estados e territórios no Brasil. E aí nós temos a regulamentação no seguinte sentido: uma vez feito o plebiscito, sendo o resultado do plebiscito afirmativo, ou seja, a população disse sim, nós teremos a oitiva das assembleias legislativas envolvidas. É claro que isso não cai em todo concurso público, mas se porventura a banca examinadora perguntar, a segunda etapa é a oitiva das assembleias legislativas envolvidas. E essa oitiva, como o próprio nome diz, ela tem um caráter opinativo. Eu estou fazendo uma consulta às assembleias legislativas envolvidas, dos estados que estão tendo ali parte do seu território, por exemplo, envolvidos na criação de um novo estado. Então eu tenho que ouvir as assembleias legislativas. Porém, tem caráter meramente opinativo. Em termos práticos, para decidir se vai criar ou não, nós não temos, um caráter terminativo aqui, um caráter meramente opinativo. Então, tanto faz a Assembleia dizer sim ou dizer não. Eu vou ter a continuidade do procedimento. Então, passei dessa segunda etapa aqui, que é a oitiva das Assembleias Legislativas envolvidas, nós vamos para a terceira etapa, que é a tramitação do projeto de lei complementar que pede a criação do novo Estado no Congresso Nacional. Então, quem efetivamente, a instituição que efetivamente vai decidir é o Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional aprova a lei complementar, nós temos a criação do novo Estado. Se o Congresso Nacional não aprova a lei complementar, nós não temos a criação do novo Estado, tá? Então, percebam que a decisão em si está na terceira e última etapa. Está nas mãos de quem? Do Congresso Nacional. Só que eu não consigo chegar na etapa do Congresso Nacional se o resultado do plebiscito da consulta prévia à população for negativo, tá? Tem caráter terminativo. Não se esqueçam, lembrem-se das etapas, tá? E principalmente da primeira etapa e da última etapa. Primeira etapa, o plebiscito convocado pelo Congresso Nacional. Terceira e última etapa, a aprovação de uma lei complementar pelo Congresso Nacional, desde que o resultado do plebiscito, seja afirmativo. Porque se ele for negativo, eu tenho justamente a operação desse caráter terminativo da primeira etapa, que é justamente o plebiscito, a consulta prévia à população diretamente interessada. Bem, além disso, o que a gente tem em termos de questão de concurso? Quais são as formas? Eu posso ter uma fusão ou incorporação entre si, eu posso ter uma cisão ou subdivisão, eu posso ter um desmembramento, que pode ser um desmembramento anexação ou um desmembramento formação, tá? Para exemplificar, eu coloquei algumas questões fictícias, obviamente, aqui, mas para vocês entenderem. Primeiro, fusão ou incorporação entre si. Imaginem os estados da região sul do país, tá? Imaginem lá, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul se fundem, incorporam-se, tá? Eu tenho uma incorporação ali entre si dos três estados. A partir do momento que isso acontece, surge um novo estado. O estado do churrasco. É claro que é brincadeira, Então eu tenho aqui, o estado do churrasco, que é justamente produto, resultado da fusão do território do Paraná com o território de Santa Catarina com o território do Rio Grande do Sul, tá? Exemplificando lá as etapas, Se isso vai acontecer, o que o Congresso Nacional faz? Convoca um plebiscito. O plebiscito vai ouvir a população diretamente interessada. Isso significa todos os eleitores do Rio Grande do Sul, mais todos os eleitores de Santa Catarina, mais todos os eleitores do Paraná, tá? Eles concordaram? O resultado foi sim, foi afirmativo? Vou ouvir as assembleias legislativas envolvidas dos três estados, tá? Sendo sim ou sendo não, o procedimento continua. Vai para o Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional aprovar a lei complementar, está criado o estado do churrasco, tá? Então a gente tem aqui a formação de um novo estado, um exemplo fictício de formação de um novo estado através da fusão, por exemplo, ok? Agora é o seguinte, a segunda forma, cisão ou subdivisão. Eu peguei aqui o estado da Bahia como exemplo, o território do estado da Bahia. Aí o que acontece com o estado da Bahia? O estado da Bahia ele vai ser dividido.
eu tenho a subdivisão, a divisão do território do estado. Aí surge na porção norte, né, onde é que era o norte da antiga Bahia, o estado da tapioca. Na porção sul, né, da antiga Bahia, surge o estado do acarajé. Então percebam que do território de um único estado, no caso a Bahia, surgiram dois novos estados, tá? E quero que vocês percebam sobretudo o seguinte, tanto com relação à fusão quanto com relação à cisão ou subdivisão. Quando eu tenho a formação de um novo estado através da fusão ou através da cisão, não resta nenhum pedacinho com o nome dos estados originários ou do estado originário, tá? Então percebam que acontece a perda da identidade originária. Na divisão aqui, ó, na cisão, divisão ou subdivisão, né? Eu peguei o território do estado da Bahia e dividi em dois. Nenhum desses dois pedacinhos aqui, ó, continuou a ser chamado de Bahia. Não, eu tive lá o estado da tapioca e o estado do acarajé. Quando eu falo da fusão entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nenhum pedacinho do novo estado continuou a ser chamado ou de Paraná, ou de Santa Catarina, ou de Rio Grande do Sul. Então eu tive a formação do estado do churrasco, tá? Então percebam, fusão, cisão, não acontece a manutenção da identidade originária dos estados ou do estado envolvido. Pelo contrário, tá? Eu não tenho mais nenhum pedacinho de território com o nome daquele estado originário ou dos estados originários, tá? Não se esqueçam disso. É uma questão muito comum, principalmente em provas de certo e errado, da CESP, por exemplo, tá? Então atenção com esse detalhe aí, né? Na fusão ou incorporação entre si e na cisão ou subdivisão. Ah, e o desmembramento, professor? O que acontece no desmembramento? Primeira coisa, eu posso ter um desmembramento anexação e um desmembramento formação. O próprio nome já diz. Se é desmembramento anexação, eu estou desmembrando parte do território de um determinado estado e anexando essa parte a outro estado. Se eu tenho um desmembramento formação, eu estou desmembrando parte do território de um determinado estado para a criação de um novo estado, tá? Vamos exemplificar aqui, ó, com os estados ali, ó, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Primeiro, o desmembramento anexação. Então imagine o seguinte, eu vou ter um desmembramento anexação. E qual é, né, o objetivo desse desmembramento anexação? Eu vou pegar a zona da mata aqui, ó, tá? Vou pegar a zona da mata do estado de Minas Gerais, aqui o sudeste, parte do sul, né, do estado de Minas Gerais, e essa parte aqui vai ser anexada ao território do Rio de Janeiro. Então o que acontece? Eu peguei parte do território de Minas Gerais, eu desmembrei parte do território de Minas Gerais e anexei aquela parte desmembrada a um estado já existente, ao Rio de Janeiro no caso. Então o território de Minas Gerais ficou menor, mas se manteve, e aquela parte que foi retirada foi anexada a um outro estado. Então nós temos um desmembramento, anexação. Aqui a gente já consegue perceber o seguinte, ó, no desmembramento resta um pedaço do território com a identidade originária, com o nome do estado originário, tá? E é justamente isso que vai diferenciar o desmembramento da cisão ou subdivisão. Na cisão ou subdivisão, eu não tenho a manutenção da identidade originária. Não resta nenhum pedacinho nos novos estados ou naquele território, né, que foi dividido com o nome do estado antigo. Eu tenho a perda da identidade originária. No desmembramento, não. Se eu falo, por exemplo, do desmembramento anexação, eu estou pegando parte do território de um determinado estado e anexando ao território de outro estado. Então aqui, ó, eu tive um aumento em termos práticos do território do estado do Rio de Janeiro, porque parte do território de Minas Gerais foi desmembrado para ser anexado ao Rio de Janeiro. Pergunta de concurso. O plebiscito vai ter que ouvir qual população? Qual é a população diretamente interessada? Ora, a totalidade dos eleitores de Minas Gerais e a totalidade dos eleitores do Rio de Janeiro. Afinal de contas, o Rio de Janeiro não vai receber um pedaço do território que era de Minas? Minas Gerais não vai perder parte do seu território? Então, no meu exemplo aqui, ó,
tanto os eleitores de Minas Gerais quanto os eleitores do Rio de Janeiro serão consultados no plebiscito a ser convocado pelo Congresso Nacional, tá? Então não se esqueçam disso aí. Ah, e qual é o exemplo, professor, de um desmembramento-formação? Ah, eu vou pegar aqui, ó, o Triângulo Mineiro, tá? Professor, você está aí desmembrando Minas Gerais. Coitado do território de Minas Gerais. Gente, é só um exemplo, tá? Tudo bem que o Triângulo Mineiro já quis se separar, mas isso é uma outra história, tá? Mas enfim, eu tenho aqui, ó, o Triângulo Mineiro. Eu tenho a consulta da população diretamente interessada. No caso, Minas Gerais. Por quê? Porque é um desmembramento-formação. Se eu vou ter a formação de um novo estado, só colocar de outra cor aqui para vocês não fazerem confusão, né? Ó, se eu tenho o desmembramento do território de um estado para a formação de um novo estado, eu não vou pegar esse pedaço desmembrado e anexá-lo a outro. Pelo contrário, eu tenho a formação de um novo estado aqui, ó, o Triângulo, tá? O estado do Triângulo Mineiro. A partir do momento que isso acontece, eu estou envolvendo qual população tão somente? A população de Minas Gerais como um todo. Então o plebiscito, para consultar previamente a população interessada, vai ser um plebiscito que vai envolver todos os eleitores do estado de Minas Gerais, inclusive, obviamente, né, os eleitores lá do Triângulo Mineiro, tá? Então, ó, falei de desmembramento, eu posso ter um desmembramento-anexação e posso ter um formação. No desmembramento-anexação, eu retiro parte do território de um estado e vou anexá-lo a outro. No desmembramento formação, eu retiro parte do território de um estado atualmente existente para a formação de um novo estado. Por isso o nome desmembramento formação, tá? Questão de concurso muito comum é perguntar essa característica, essa diferença, melhor dizendo, entre o desmembramento e a cisão ou subdivisão. Como que eu vou diferenciar? Ah, eu vou diferenciar da seguinte maneira. Se eu tive o pedaço de um território de um estado existente, tá? Sendo justamente desmembrado para ser anexado ou para a formação de um novo estado, eu estou tendo a manutenção da identidade originária. Ou seja, continua a existir um pedaço do território brasileiro aqui no meu exemplo, ó, com o nome de Minas Gerais. Isso é desmembramento. Na cisão ou subdivisão, nós temos a perda completa da identidade originária. Então, no meu exemplo aqui, ó, o que era Bahia se transformou no estado da tapioca e no estado do acarajé. Tá? Então, percebam que nós não tivemos a manutenção da identidade originária. O estado da Bahia simplesmente não existe mais. Ele foi dividido, nós tivemos uma cisão, tá? E dessa cisão surgiram dois novos estados, sem qualquer parcela do território desses dois novos estados continuar a se chamar Bahia. Se tivesse acontecido aqui, ó, ao invés do estado da tapioca, tá? Só um exemplo aqui, ó. Ah, essa parte norte aqui, ó, continuasse a ser chamada de Bahia, não seria mais cisão ou subdivisão. Seria um desmembramento. E que tipo de desmembramento? Um desmembramento formação, tá? Então não se esqueçam. Lembrem-se dessas características, dessa diferença, sobretudo, entre o desmembramento e a cisão ou subdivisão, tá? E lembrando também que na fusão ou incorporação entre si eu também tenho a perda da identidade originária. Eu tenho a fusão, literalmente, né, de dois estados, três estados ou mais estados, e esses estados deixam de existir em nome do novo estado que foi criado da fusão daqueles estados originários, ok? Bem, com isso a gente finaliza o artigo 18, parágrafo 3º. Percebam mais uma vez que é uma questão importante, é uma questão recorrente, não deixem de estudar, de revisar, vocês irão encontrar inúmeros exercícios aí de concursos públicos, provas anteriores envolvendo a interpretação do artigo 18, parágrafo 3º da Constituição, ok? No nosso próximo vídeo falaremos do parágrafo 4º, vamos finalizar o texto do artigo 18 falando da criação de municípios, que é diferente da criação de um estado, ou seja, os procedimentos para a criação de um município são procedimentos, né? Aliás, é um procedimento diferente daquele usado aí na criação de novos estados, ok? Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro, nossa próxima aula. Obrigado mais uma vez. Até lá, então, falando a respeito da criação de municípios.